Comigo aqui no estúdio, diretor executivo da Guarupaz, Márcio Pacheco. Boa noite. Boa noite, Pedro. Satisfação estar no seu programa. Boa noite, audiência. É um prazer. Obrigado pela presença. Márcio, vamos falar sobre o transporte. Como é que está o transporte coletivo em Guarulhos? Pedro, passamos por uma dificuldade muito grande. Ainda estamos superando essa fase difícil para toda a humanidade, para todo mundo. Chegamos a ter uma perda de 80% do passageiro em si no sistema. 80%? Caramba. Estamos num processo de retomada ainda. Cerca de 80% voltou. Estamos operando 80% desse passageiro. Alguns dias úteis chega a 90%, mas ainda estamos evoluindo nessa questão. Estamos com dificuldade, guerra da Ucrânia, inflação, essas questões todas impactam diretamente no sistema de transporte, e o que faz com que o diesel aumente. O diesel teve um pico de aumento de 65% no custo das empresas, custo direto das empresas, na bomba, e as empresas fazem a aquisição através direto das distribuidoras, mas fomos muito impactados com relação ao diesel, e ainda temos essa questão ainda que estamos superando da pandemia. Eu li hoje uma reportagem que o transporte coletivo perdeu o público até para as motocicletas, né? Muitas pessoas estão investindo num meio de transporte próprio. É a dificuldade do sistema de transporte em grandes cidades. Nós temos os nossos problemas aqui na cidade de Guarulhos. O nosso passageiro busca, obviamente, o cliente busca, obviamente, um transporte rápido e eficiente e seguro. O sistema de transporte hoje aqui em Guarulhos ainda atravessa por dificuldades na questão relacionada a trânsito. O trânsito hoje é muito problemático, nós temos uma velocidade comercial hoje bem insatisfatória, não é uma velocidade comercial condizente com aquilo que a gente imagina ser o ideal, porque precisamos ter realmente investimentos no sistema de transporte como faixas, corredores, estações de transferências, terminais ainda na região central que propicia ao passageiro essa circulação, esse transbordo de forma eficiente. Evoluímos muito, mas ainda há grandes desafios a serem transpostos aqui na cidade de Guarulhos com relação à velocidade comercial, o que faz com que o nosso passageiro acabe migrando para outros modais, E isso é um desafio que a gente tem trabalhado junto ao Poder Público, junto à Secretaria de Transporte e Mobilidade do Sistema de Guarulhos. Temos apresentado alguns projetos, também tem muita iniciativa por parte da Secretaria em desenvolver projetos para poder trazer novos modelos para o sistema de Guarulhos, e a gente tem trabalhado em parceria e nós vamos ainda, na gestão do prefeito, implementar modelos com que faça com que a velocidade volte a patamares ideais. Produção, por favor, volta à pergunta anterior, que eu vou falar da idade da frota. Por que tem tantos ônibus velhos rodando na cidade de Guarulhos, inclusive carros com mais de 10 anos? Eu vou aproveitar. Os carros são velhos mesmo ou dá impressão? Não, existem carros que estão sendo substituídos, então, em antemão, em primeira mão, na verdade, vou te antecipar que haverá uma renovação de frota de cerca de 90 veículos 0 km, agora previstos para o mês de outubro, final de outubro, começo de novembro. Agora, então. Passamos por uma pandemia, o que impossibilitou investimentos nessa questão de frota. Existe uma questão também de indisponibilidade no mercado. Se você vê, o setor automotivo passou por dificuldades, não é diferente no setor de grande frota em carroçadoras de ônibus ou caminhões, veículos pesados, E tem uma indisponibilidade de mercado também. Mas houve todo um esforço das concessionárias e vão ser feito renovação agora, no mês de novembro está previsto aí uma renovação de 90 novos veículos. Existe um esforço para poder fazer a adequação dessa idade média, que hoje está em torno de 5 anos e meio aproximadamente. Esses veículos que ele menciona vão ser todos retirados. A Eunice Rocha fala que há muito home office. É verdade, Muitas pessoas aderiram e mantêm ainda o home office, o trabalhinho de casa. É o que impacta na questão do transporte, na demanda. Então, é um dos itens que com a pandemia cresceram, o que não é ruim, Acho que as pessoas buscam qualidade de vida e eficiência, e as empresas buscaram alternativas nessa questão do home office, e muitos foram bem exitosos nessa questão, mas a gente percebe que aos poucos
esse público que ficou em home office está voltando para suas atividades, né? Para que servem as vias especiais somente para ônibus? Moisés, na teoria, era para ter o tráfego intenso. Aqui em Guarulhos, esse corredor metropolitano é do governo do estado, né? Ele foi implementado, construído pelo governo do estado, através de uma parceria, na época, com a prefeitura de Guarulhos, onde foram construídos 3 terminais metropolitanos, que é o Tabuão, o Secap e o Vila Galvão, né, interligando eles de ponta a ponta, né? Mas eu tenho uma sensação, acho que a maioria tem essa sensação, que ele é pouco utilizado. Temos essa sensação também. Como ele é gerido pelo consórcio Internorte, é um sistema metropolitano de transportes, lógico, compartilhado nas linhas que são utilizadas pelo sistema municipal também, né? Mas o que a gente percebe é que ele tem uma ociosidade, sim. Sim, verdade. Né? Ô, Márcio, houve uma polêmica recente aí que a prefeitura queria que as empresas de ônibus operassem, né, as linhas auxiliares, os micreiros. Como é que ficou esse assunto? Foi feito, né, Pedro? Em 16 de março deste ano, as concessionárias absorveram, através de subcontratações, o serviço que antes era chamado de permissionário. Então, através das cooperativas, que são 4 cooperativas hoje, elas foram incluídas dentro do sistema de concessão através de contratos privados. Então, as concessionárias contrataram as 4 cooperativas para prestar serviços de transporte na cidade de Guarulhos. 100% gerenciado pela Secretaria de Transportes, obedecendo às mesmas regulamentações das concessionárias, dentro das condições de cumprimento de viagem, frota, legislações específicas, né, do município, elas estão há quase 6 meses nesse modelo de subcontratação. Melhorou? Melhorou, eu posso te afirmar que melhorou, porque foram feitos vários remanejamentos, concluímos uma primeira e uma segunda etapa de um processo, estamos há 6 meses, né, aprendemos muito com os antigos permissionários e agora os cooperados, né, através das cooperativas e seus líderes, né, fazemos uma gestão compartilhada através da Secretaria de Transportes, fizemos mudanças nessas etapas com relação à operação, aquilo que é de grande demanda, os ônibus maiores estão operando, que são efetivamente as operadoras, e os subcontratados estão em linhas e horários com menos demanda, o que proporcionou a gente poder fazer uma otimização e racionalização do sistema. Essa pergunta do Robson Lepper eu já ia fazer, já eu faço. Uma volta do Maurício Colim, por favor, produção. Ele falando ali como melhorar a velocidade, não é isso? E ele quer saber se o diesel baixar, se vai baixar também o custo. Difícil, né? Não, essa questão do diesel, boa noite. Você poderia indicar 2 itens que seriam rápidos de executar e que aumentaria a velocidade média em Guarulhos, devo entender, né? Eu posso dizer que 2 principais itens de priorização do sistema de transporte coletivo na cidade é a gente poder adequar as faixas de transporte prioritários para o sistema público. A gente não é de grande complexidade ou de alto investimento. Não. E a gente poderia condicionar essas faixas, igual São Paulo, horários específicos de utilização prioritária do sistema de transporte, entendeu? Público. Eu acho que falta isso em Guarulhos. Isso facilitaria. Porque em São Paulo é preferencial, aqui é exclusivo. Isso faria toda a diferença para a gente, entendeu? No sistema de transporte, onde a gente poderia ter uma via muito mais rápida e atendendo muito melhor a população nesse aspecto. E ele perguntou se é possível manter a tarifa se baixar o diesel. A tarifa pública, Pedro, ela está mantida e congelada já tem algum tempo pelo prefeito. E o que mexe é na tarifa de remuneração das empresas. Né? Então, um dado importante, hoje em Guarulhos nós temos 50% aproximadamente de passageiros que pagam, de clientes que usam o sistema público e que pagam tarifa. E mais 50% que não pagam, que são subsidiados pela Prefeitura de Guarulhos. Então, essa conta, ela está vinculada à tarifa de remuneração das empresas. E é onde impacta esses insumos, inflação, diesel, mão de obra. A mão de obra este ano, ela impactou em 13%, né, nos custos das empresas.
exatamente por conta da inflação, né? A inflação chegou no mês em que medimos essa composição de cesta de índice, a inflação estava em 12,47, foi dado um reajuste de mão de obra em 13%. Então, esses insumos que impactam na tarifa de remuneração, mas a tarifa pública está congelada. As pessoas imaginam que a tarifa seja só em função do diesel, não é, né? Há vários fatores que compõem a tarifa, né? Até mesmo essa questão relacionada à velocidade comercial, porque se tivéssemos uma velocidade comercial mais eficiente, o custo certamente cairia, porque teríamos menos veículos para atender a mesma quantidade de passageiros no melhor tempo de viagem. O presidente do CIESP, Maurício Colli, convida para uma reunião com o secretário e o prefeito, vamos falar juntos. Maurício, um grande abraço, estamos à disposição como sempre. A pergunta do Dr. Robson Lepra eu ia fazer também. Os ônibus articulados ou biarticulados? Fico sempre articulados. Aqui em Guarulhos nós tínhamos 20 ônibus articulados. E não temos mais. Na época da pandemia, parou-se os veículos exatamente por conta da demanda. Caiu. E nós tivemos, infelizmente, tivemos que tirar os ônibus por conta do viário, né? Eles foram incluídos na frota em 2016, houve uma reorganização do sistema para atender essas demandas. Existem eixos hoje que poderiam atender através de ônibus articulados, estão sendo desenhados e estudados para isso, mas não nessas operadoras que estavam operando esses articulados. E por isso eles foram tirados da frota, exatamente pelo custo que era manter esses ônibus com o viário que nós tínhamos aqui à disposição. Traduzindo, nós não temos ruas que comportem esse tipo de transporte. Nós temos que fazer adequações para atender. Primeiro nós temos que fazer a adequação do viário, colocar esses ônibus num sistema BRT, que é o sistema mais apropriado para esse tipo de veículo, que são corredores exclusivos de alta velocidade, de velocidade aceitável para o transporte, para que eles possam fazer realmente aquilo que eles são preparados para fazer. É um ônibus caro, é uma ferramenta cara e que, infelizmente, naquele momento, Guarulhos ainda não compõe. Tá certo. Radar hoje acompanhando a Barra Funda. Obrigado pela audiência, Márcio Soares. E aí, o futuro é o ônibus elétrico ou o ônibus a hidrogênio? Vamos continuar no diesel? Nós temos falado de uma situação híbrida, vai haver um tempo ainda para essa transformação, mas a gente tem falado com todos os players que fornecem, essas encarroçadoras que fornecem, estamos falando com o pessoal da Comgás, que é um sistema bem interessante também, que estão amadurecendo, que tem interesse de fornecer essa tecnologia. Então, um combustível 100% limpo e renovável, né, que é o gás. E também estamos falando com as encarroçadoras também referente a ônibus elétricos. Ainda, para você ter uma ideia, Pedro, um ônibus hoje convencional custa cerca de R$600 mil, 620, 630 mil. Antes da pandemia custava 400. Então, para você ver o quanto 50%. Aumentou. E um ônibus elétrico custa mais de R$1 milhão. Então, nós temos que fazer cálculos, fazer análise, entender o momento, mas isso não está parado, isso a gente está olhando, junto com a Secretaria de Transporte e Mobilidade da cidade também, para a gente poder entender o melhor momento e o melhor horário. Eu sempre me pergunto por que às vezes as empresas de ônibus não têm um veículo menor. Eu já vi isso em outros países. Às vezes determinadas linhas tem um micro-ônibus ou uma van. Temos agora. Temos. A subcontratação das cooperativas são exatamente para esse tipo de modelo. São 281 veículos, micro-ônibus hoje para atender, que já atendiam, mas agora dentro de um modelo diferente da operação que era feita antes, né? Hoje, então, os micro-ônibus estão vinculados a demandas que atendam pelo micro-ônibus, que sejam atendidas pelo micro-ônibus, e os ônibus convencionais em ônibus em percursos de maior, né, complexidade, de maior demanda, de maior extensão também, para a gente poder compor e fazer com que o transporte seja mais eficiente. E para ganhar velocidade não poderiam ser usadas vans? Pedro, a gente acredita que os micro-ônibus hoje são o limite necessário para atender essas demandas, por conta da capacidade de passageiro. Eles atendem isso de uma forma eficiente pela demanda e por onde eles estão efetivamente inseridos, e a gente entende que esse é o limite para ônibus. Agora, se a gente pensar num modelo sob demanda,
pode ser que as vans venham realmente a ser algo a ser pensado. Caiu muito o número de furtos e assaltos em ônibus, né? O que é? É a falta do dinheiro? É a segurança que aumentou? Existe hoje nas concessionárias, 12% de dinheiro ainda embarcado, nas subcontratações algo em torno de 6%, e nos carros das concessionárias, 100% dos ônibus possuem câmeras hoje. Né? 100%? 100% da frota de Guarulhos existem câmeras hoje de monitoramento. Tá certo. O dinheiro ainda é 12%? 12% ainda. Mas comparados a as capitais ou grandes cidades, Pedro, nós temos um patamar até que bem menor do que essas cidades. Agora eu vi que a capital já está aceitando cartão de crédito, débito, celular. Estamos nesse caminho também? Estamos nesse caminho também. Nós temos, inclusive hoje eu tive uma reunião para tratar questões vinculadas a esse processo de modernização e com certeza está na nossa pauta de prioridade. Hoje em dia a carteira está aqui, né? Exatamente. Você paga tudo aqui. Exatamente. Tá certo. Márcio Pacheco, obrigado pela participação. Sempre interessante falar sobre transporte coletivo. Né? Aquele sistema Wi-Fi está funcionando? O sistema Wi-Fi está funcionando, estamos ampliando e em breve teremos novidades. Que bom. Então, até a próxima oportunidade. Pedro, sempre um prazer estar aqui com você, com a sua audiência. Muito obrigado. 18 horas e 50 minutos, produção. Rápido intervalo.